ser um trade em altíssimo nível, cara. Muito bem, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é Fabrício Lorenz, analista certificado de investimentos. E se tu tá buscando por um lugar para aprender sobre trade e investimentos, tu tá no lugar certo. Aqui todos os domingos, às 14 horas, eu divulgo um conteúdo para te ajudar a ser lucrativo e consistente dentro do mercado. Por isso eu te convido a se inscrever aqui abaixo e participar da nossa comunidade qualificadíssima e ficar por dentro de tudo o que tem de mais importante dentro do mercado. O vídeo de hoje vai ser pra gente conversar sobre 11 padrões complexos. Importantíssimo ter o conhecimento de cada um deles. Eu vou te mostrar exatamente como eles são formados, de que maneira a gente deve ser operados e especialmente para onde nós devemos olhar. Nós vamos passar por cada um desses padrões e eu já vou te adiantar que o Mastro Bandeira, que é o que eu vou colocar no final do vídeo, é um dos padrões que eu mais utilizo, que mais dá lucro, porque é ali onde nós temos uma relação de risco-retorno super interessante. Então fica comigo até o fim, porque tu não pode perder esse padrão complexo. E já vou logo dando a real aqui sobre o triângulo simétrico, tá? Esse cara pode ser operado para os dois lados, então a gente já vai começar com os dois pés na porta, porque olha aqui, cara, o triângulo simétrico nada mais é do que um tipo de contração dos preços. Em outras palavras, é quando os preços não sabem para onde ir. E por isso que acontece essa característica, onde nós temos topos mais baixos, porém fundos mais altos. Dessa maneira, a gente consegue inclusive traçar uma LTA nos fundos, uma linha de tendência dos fundos, unindo eles, e uma linha de tendência de baixa, unindo os topos. E por que a gente consegue operar ele para os dois lados? Porque o mercado está indeciso. Se o mercado está produzindo topos mais baixos, por um lado, isso é uma característica de uma tendência de baixa, né? Topos mais baixos. Só que por outro, o mercado está produzindo fundos mais altos, o que é uma característica de um mercado em alta. Então nós temos aqui duas características no mesmo movimento, e isso nada mais é do que uma indecisão. E por isso que nós podemos operar tanto o rompimento da LTB para cima, esperando o movimento altista posteriormente, ou o rompimento da LTB para baixo, esperando posteriormente um mercado de baixa. Agora, ponto importante, tá? Tem muita gente que acaba traçando o triângulo sem nós termos a quantidade mínima de testes. E isso é um ponto super importante, então presta atenção nesse segredo, tá? Para nós termos um bom triângulo simétrico operável, é importante que nós tenhamos no mínimo 5 testes. E com testes eu quero dizer no mínimo 3 fundos ou 2 topos, ou 3 topos e 2 fundos. Ou seja, um teste aqui, 2, 3, 4, 5. Pode ser 3 topos, pode ser 3 fundos, mas no mínimo 5. Porque com 4, o padrão acaba se tornando mais frágil. Então, sempre antes de operar um triângulo simétrico, te certifica que nós temos 5 toques. Vamos combinar uma coisa? Antes de tu ficar tentando desenhar qualquer linha de tendência, primeiro, olha o conceito para ver se aplica. Por exemplo, triângulo simétrico, topos mais baixos, fundos mais altos. É isso que tu precisa colocar na tua cabeça, tá? Tendo isso em mente, cara, aí a linha de tendência acaba sendo traçada quase que sozinha. Olha aqui, ó. Topos mais baixos, tá? Maravilha, Lorenz. E fundos mais altos. Perfeito. Agora a gente tem um triângulo simétrico com no mínimo 5 testes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, se romper a LTB ou LTA, a gente pode colocar uma ordem de compra e operar esse cara. Repara que aqui eu vou ter que fazer um novo ajuste. Olha só, eu tenho um novo topinho aqui, então a gente pega essa linha de tendência e joga pra cá. Essa é a outra chave muito importante das figuras, tá? Especialmente aquelas que têm linhas de tendências de baixa ou de alta, que são um pouco mais flexíveis. Então, se acontecer um novo topo, a gente coloca. Mas o importante é que esteja abaixo do topo anterior, que é o que nós temos. Então, aqui a gente já tem 6 testes. Isso é ótimo. Quanto mais testes, mais concreto, mais sólido é aquele padrão que nós estamos visualizando. Rompeu, maravilha. Agora eu tô vendo aqui o acionamento do padrão. Agora eu sei o que precisa acontecer. Lorenz, coloca uma entrada aqui na superação da máxima, stop abaixo da mínima do candle, correto? Corretíssimo. É assim que se opera essa figura. E o alvo? Buenas. Agora a gente vai pegar aqui, ó, uma expansão de Fibonacci e vai pegar do fundo até o topo para mensurar o alvo e vai jogar a partir do ponto de rompimento. Olha que maravilha, cara. Basicamente, nós estamos pegando a distância entre o fundo e o topo e projetando para cima a partir do ponto de rompimento. É muito simples, meu Deus do céu. E aí a gente vai jogar o alvo aqui para cima, ó. E agora, cara, a gente vai surfar esta tendência. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Caplau! Pegou o alvo e aí encerrou o trade. Olha que magnífico, né? E olha a relação de risco e retorno que a gente colocou, né? A gente colocou aqui, ó, um candle, stop abaixo da mínima do fundo e olha que beleza de movimento. E pode acontecer de ter mais um triângulo logo a seguir, que é o que acontece aqui, ó. Logo depois o mercado vem, começa a contrair novamente e produz mais um triângulo, só que dessa vez para baixo. Repara,
Tenho aqui, ó, topos mais baixos, não tenho, Lores? Tenho. Tenho fundos mais altos, não tenho? Tenho. Não teve o rompimento aqui, ó, plau? Tenho. O que eu faço aqui? Entrada na perda da mínima desse candle. Stop ficando acima da máxima desse candle. E o alvo, Lores? Agora tu já sabe. Agora tu já sabe. A gente vai pegar uma expansão de Fibonacci e jogar o alvo do topo para o fundo a partir do ponto de entrada. Tá lá o alvo, na região de 100%. E aí a gente tem uma relação de risco-retorno bem interessante e mais uma vez o mercado vai lá e chega no alvo do triângulo simétrico. Já deixa o like aqui embaixo se tu gostou do triângulo simétrico, hein? Porque agora a gente vai falar sobre os filhos do triângulo simétrico, que é o triângulo ascendente e o triângulo descendente. Eles têm a característica, vamos começar pelo ascendente, que tem topos no mesmo nível. Agora a gente não tem topos mais baixos, nós temos topos no mesmo nível, porém os fundos se mantêm mais altos. Essa é uma figura muito interessante de se operar para cima, tá? Esperar o rompimento dos topos, da resistência. Por outro lado, é possível operar o rompimento da LTA também, tá? O rompimento dessa linha de suporte, mas eu prefiro muito mais operar resistências horizontais. Então, o acionamento clássico do triângulo ascendente é o rompimento altista, tá? Características: topos horizontais e fundos ascendentes. Já o triângulo descendente, ele tem as características análogas. Nós temos fundos horizontais, então a gente tem agora um suporte horizontal e nós temos topos descendentes, ou seja, a resistência, ela é uma LTB. E o acionamento clássico do triângulo descendente é o rompimento baixista da linha horizontal. Assim como no triângulo ascendente, o rompimento clássico é da linha horizontal, o triângulo descendente também é da linha horizontal. Porém, eventualmente nós vamos encontrar alguns exemplos, algumas circunstâncias em que o mercado acaba conseguindo romper a linha de tendência de baixa, tá? Triângulo descendente, rompimento clássico para baixo. Triângulo ascendente, rompimento clássico para cima, assim como os próprios nomes dizem. Vamos começar aqui com o triângulo ascendente. Então, topos no mesmo nível, fundos mais altos. Repara que eu tenho aqui, ó, topos exatamente no mesmo nível. Olha aqui, característica imprescindível de um triângulo ascendente. E, por outro lado, eu tenho fundos mais altos. Repara, ó, fundo, fundo, fundo. Tenho aqui um exemplar ótimo de um triângulo ascendente. Triângulo altista, classicamente, rompe para cima. Porém, se romper para baixo, nós podemos operar da mesma maneira. E olha que interessante, cara. O mercado vem aqui de uma tendência de baixa, tá? Isso é muito importante. Olhar para o movimento prévio da figura complexa para entender aonde é mais provável que ele rompa. Se a gente tem um movimento de queda anterior à figura complexa, o mais provável é que ele rompa a LTA para baixo, que é o que acontece aqui. Tem um candle rompendo, o que eu vou fazer, Lones? Vou colocar uma ordem de venda na perda da mínima deste candle, com o stop ficando acima da sua máxima. E o alvo é igual. O alvo a gente vai colocar a relação entre fundo, nesse caso entre topo, né? Entre topo e fundo projetado a partir do ponto de rompimento. Então, o alvo deste triângulo está exatamente nestas circunstâncias. Tem uma relação risco-retorno muito interessante. O mercado começa a evoluir. Ih, caramba, em poucos candles já acaba batendo no alvo super poderoso. Repare que aqui eu já estou olhando Libra contra dólar no gráfico de 1 hora. As figuras complexas, elas acontecem nos diferentes prazos operacionais, nos diferentes ativos e tem a mesma funcionalidade. Então, aqui eu percebo que o mercado está produzindo topos mais baixos e percebo também que ele tem fundos no mesmo nível. Tenho aqui a configuração de um triângulo descendente que classicamente ele é operável para baixo. E é o que acontece aqui. O mercado rompe para baixo, começa a evoluir. A gente vai fazer a mesma coisa, vai colocar a expansão de Fibonacci para colocar a projeção do alvo e nós temos exatamente o alvo na projeção dos 100% e o mercado acaba batendo lá alguns dias depois, mas funciona muitíssimo bem da mesma maneira. Repare que aqui nós temos um movimento prévio de alta e o mercado acabou rompendo para baixo, alcançando o alvo em alguns candles. Chegamos aqui no ombro, cabeça, ombro, que tem esse nome porque dizem que isso aqui é um ombro, isso é uma cabeça, isso é um ombro, é um cara assim, mais ou menos, com uma linha de pescoço aqui, né? Que a mulher dele olhou pra ele e falou: tá ferrado, meu irmão, tá olhando pra aquela mulher, tu tá ferrado. E é justamente isso que causa o acionamento do ombro, cabeça, ombro. Mas antes, nós vamos entender o que é esse cara. Bom, tá vendo aqui que nós temos 3 fundos, ó. Primeiro fundo, segundo fundo, terceiro fundo. Essa é a primeira característica do ombro, cabeça, ombro. Sendo que os fundos laterais, eles têm, na média, a mesma amplitude, tá? Então é muito comum a gente ver a distância aqui da linha de pescoço até o fundo igual nos dois. Tá? Se for um pouquinho maior, um pouquinho menor, tudo bem, né? A questão é ter alguma simetria, que é o terceiro ponto
ponto que eu já vou te comentar o que é super importante no ombro, cabeça, ombro. Mas o principal aqui, ó, é que este fundo aqui seja o fundo mais baixo. Ele precisa ser nitidamente mais baixo do que os fundos laterais, tá? Se nós tivermos esses fundos mais para baixo ou o fundo central no meio aqui, não vai ser o mesmo padrão. Importante. Outro ponto importante é que, agora sim, a simetria ela aconteça a partir do fundo central. Então eu tenho esse fundo mais baixo aqui. O que acontece daqui para cá, da esquerda do fundo do movimento, precisa acontecer daqui para cá, à direita do movimento. Isso significa que a gente pode ter 2 ombros, por exemplo, na esquerda? Sim, e a gente vai ter que ter 2 ombros na direita também. Então, o que acontece para cá, a gente quer ver acontecendo para cá. Esse padrão de espelhamento é super relevante dentro do ombro cabeça-ombro. E o ombro cabeça-ombro, ele pode ser tanto assim, né, que é o ombro cabeça-ombro invertido, ou assim, que é outra forma de ombro cabeça-ombro. Classicamente, tu vai ver primeiro assim, né, e a gente vai ter um rompimento baixista, mas tanto faz, só que ao invés dos fundos, aí vão ser topos. Ombro cabeça-ombro invertido, tem a mesma nomenclatura, porém, aqui a gente vai esperar um movimento de alta e no ombro cabeça-ombro a gente vai esperar um movimento de queda. Vou te mostrar agora nos gráficos, vai ficar super fácil de entender. Tenho aqui o Unipar no gráfico diário. Repara, primeiro o fundo. Ok, Lawrence, show. Depois, o mercado vem e constrói um novo fundo mais baixo do que o primeiro. Beleza, tem uma parte do ombro, cabeça, ombro, ainda não sei se é, né? Vou precisar de um terceiro fundo, que é o que acontece aqui. E repara aqui, ó, aqui não tá perfeitamente encaixado, né? O ideal é que estivesse, mas na prática, a teoria é outra, cara. É normal, a gente olha os livros, parece que é tudo bonitinho assim, é legal, mas não. Na prática, o mercado produz um movimento similar e por isso que é importante ter o conceito muito bem estabelecido na cabeça, para que quando aconteça no gráfico, tu sabe que, não, beleza, eu preciso ter 3 fundos consecutivos, eu preciso que o fundo central seja mais baixo e eu preciso do rompimento da linha de pescoço, que é o que acontece aqui. A partir disso, aí eu tenho um acionamento do ombro, cabeça, ombro, coloco a entrada aqui na superação da máxima, coloco o stop abaixo da mínima e agora a gente vai jogar o alvo com uma amplitude do fundo mais baixo, do fundo central, projetado a partir do ponto de entrada e a gente vai colocar então aqui o alvo. Lawrence, mas eu não sei como fazer um bom rompimento que nem tu tá mostrando aqui. Então faz o seguinte, assiste o vídeo aqui em cima que eu vou deixar pra ti como identificar bons rompimentos e como pegar este movimento aqui, ó. É importantíssimo que tu entenda perfeitamente como o rompimento acontece. Então depois, cara, guarda esse vídeo, assiste ele, porque sem isso não tem como operar de forma profissional as figuras complexas, tá? Rompimento. Repara que aqui a gente tem um lindo ombro, cabeça, ombro. Olha aqui, ó. Pá, 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 olha lá, fundo central agora mais alto, tá? Olha aqui, olha a linha de suporte bem marcada. O mercado vem e... tá? E aqui a gente já tem um exemplo de topos mais ou menos no mesmo nível, olha só. Aí isso é muito bom, tá? Esse é o melhor exemplo que a gente tem. E agora o que tem que acontecer, Lawrence? Tem que romper a linha de suporte, repara. Mercado vem e plau e... Ai, nem chega a dar tempo de eu conseguir colocar o alvo, Lawrence, pelo amor de Deus. Ó, a gente vai botar o alvo daqui de cima, aqui pra baixo. Repara que o mercado deu aquela rompidinha marota e depois já caplau, bateu lá no alvo e passou. Eu gosto muito dessa plataforma aqui que é a Xstation, tá? Se tu quiser conhecer ela, operar um pouco nela, tu pode operar por 30 dias na conta demo, sem colocar o teu capital em risco, pra gente entender como essa plataforma funciona. Pode operar Forex, índices, commodities, muito bacana. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição e aí tu vai poder entender como ela funciona, tá? Chegamos num menino aqui que causa muita dor de cabeça e muitas alegrias também pra quem sabe utilizar, mas pra quem não sabe, dor de cabeça e dor no bolso, que é o seguinte, cara. Cunhas. Por que elas são tão difíceis, Lawrence? Me ajuda. Por isso, olha só, cara. As cunhas, elas são confundidas com outro padrão complexo, então presta atenção no conceito da cunha. A cunha não é um canal. A cunha é como se fosse um triângulo simétrico, porque nós também temos uma contração, mas ao invés de nós termos topos mais baixos e fundos mais altos, nós temos os fundos mais altos, mas topos também mais altos. Então é uma contração na diagonal para cima. E isso é a característica da cunha ascendente que só opera para baixo, tá? Isso é muito importante. Olha os detalhes, cara. Por isso que eu preciso que tu preste muita atenção, tá? Não fica olhando aí o que tu tá olhando do lado. Presta atenção aqui. Ó, a cunha, a gente só opera para baixo.
nós temos topos ascendentes, nós temos fundos ascendentes, porém, o rompimento é somente da LTA inferior. E a de cima também é uma LTA. A diferença é que nós temos angulações diferentes. Olha aqui, enquanto aqui nós temos essa angulação, tá vendo? Aqui nós temos uma angulação mais fechada. Repara, e isso é o que caracteriza a cunha. Duas linhas de tendência de alta subindo, as duas apontando para cima, porém em diferentes direções, tá vendo? Com essas duas LTAs nós vamos ter então a cunha ascendente. Fundos e topos ascendentes, duas LTAs de diferentes ângulos. 5 testes também, 1, 2, 3, 4, 5, porém o rompimento somente baixista. E aí do outro lado, né, nós temos a cunha descendente, só que dessa vez o rompimento é para cima. Filho da mãe que botou esses nomes aqui é sacanagem, né? Cunha ascendente rompe pra baixo, a cunha descendente rompe pra cima. Mas faz todo sentido, na verdade, tá? Porque aqui, ó, nós temos uma cunha descendente, porque nós temos as linhas de tendência de baixa. Então, de fato, nós temos um padrão que está caindo. Porém, o padrão que cai é um padrão que reverte a tendência de baixo para cima. Esse é um padrão de reversão. Nós temos o mercado caindo aqui, ó. Nós temos topos descendentes, nós temos fundos descendentes. O mercado está caindo, por isso que o nome é cunha descendente. E ele está caindo, ele está contraindo também, né? Um triângulo simétrico, porém apontado na diagonal para baixo. Só que o rompimento se dá para cima. Olha que coisa genial isso aqui. Isso aqui só conhece quem é trader de verdade. Agora que tu sabe, tu tá em outro patamar, meus parabéns, cara. Que bom que tu chegou até aqui. Isso vai fazer toda a diferença pro teu entendimento na hora de buscar reversões de tendência. Vamos pro gráfico que tu vai ver. Vou começar aqui contigo uma reversão de baixa para alta. Olha só, o mercado vem subindo, vem. E aí começa um movimento de queda. Olha aqui, ó, o mercado caindo. Olha ele caindo, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo que ele tá fazendo topos mais baixos e fundos mais baixos também? E a gente percebe uma contração dos preços. Olha aqui, olha só, cara, eu consigo traçar uma linha de tendência aqui e eu consigo traçar uma linha de tendência aqui também. As duas são linhas de tendência de baixa, porém uma aponta para cá e outra tem uma angulação um pouquinho mais aberta. E aí eu já sei pelo conceito que eu preciso de no mínimo 5 testes. Tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Sei que a cunha só pode ser rompido para cima, então agora eu tenho aqui o padrão de uma maneira construída como um profissional precisa ler. Não é um cara que fica botando linha de tendência de tudo que é lado, achando que vai conseguir descobrir o grau sagrado. Não é, a gente precisa entender o conceito. Tem o conceito, show. E agora, Lores, agora tá esperando o rompimento? Esperou o rompimento, ó, sambou, 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 ainda não rompeu. Preciso fazer o ajuste. Olha aqui, ó, ajuste das linhas de tendência. A cada novo topo eu preciso fazer um ajuste. E até que o mercado, de fato, rompe e começa a evoluir. Qual é o alvo? O alvo é a amplitude do fundo até o topo, projetado a partir do rompimento. Projeção lá no 100%. E aí, a gente vem e blau, tá? Essa é uma das formas de alvo da cunha. Tem outras formas de alvo também, formas mais refinadas, tá? Meus alunos conhecem muito bem como fazer isso. Isso a gente vai conversando em outro momento, porque agora eu vou te mostrar a cunha ascendente que rompe para baixo. Uma dica muito importante que eu te dou na hora de verificar se nós temos algum padrão no gráfico é olhar ele assim, ó, bem para trás. Porque daí tu consegue ter uma noção bem ampla do que aquele mercado está fazendo, né? Se eu colocar poucos candles na minha tela, vai ficar difícil de desenhar. Olha a dificuldade de eu entender esse movimento para esse movimento. Então fazer esse ajuste é super importante. E repara que aqui, ó, eu tenho o que, Lawrence? Tenho aqui, ó, topos mais altos e fundos também mais altos, tá vendo? Tive aqui o rompimento, tenho agora o alvo com uma projeção do topo ao fundo, posso fazer dessa maneira também, e aí eu jogo para cá, ó, pego a própria retração de Fibonacci, jogo a partir daqui, ó, e aí eu vou ter exatamente o meu alvo lá na região de 100%, que é o que acontece posteriormente com o mercado andando. E vai acontecer isso, né? O mercado dá uma enrolada aqui e depois vai embora. O importante é a gente não alfaçar nunca. Nós temos aqui o ponto de entrada, que tá ali na perda mínima do candle. Nós temos o nosso ponto de stop e acabou, cara. É alvo ou stop, plata ou plomo, não tem mais o que fazer. Chegamos agora no Mastro Bandeira, Lawrence? Não, calma, cara, calma. Não vai querer comer a sobremesa antes de pedir o prato principal com a menina. Calma que tudo tem sua hora. Não atropela as coisas. Vamos falar sobre esse padrão que eu gosto muito. É o cafezinho aqui que vem antes da saída, depois tu vai. Então presta atenção, cara. O Cup and Handle, que tem essa característica de xícara mesmo, tá? Nós temos 2 fundos consecutivos. Não é que nem um ombro, cabeça, ombro, que nós temos 3 fundos consecutivos, tá? Aqui nós temos 2, mas essa não é a principal
principal diferença entre os fundos do ombro, cabeça, ombro e do cup and handle? A principal diferença, cara, tá no nível de que os fundos são marcados. O ombro, cabeça, ombro, ele já tem uma característica mais forte de queda e alta. Em linha reta, a queda. Em linha reta, a alta. O cup and handle, que tem essa característica de fundo arredondado, ele já tem um movimento de queda bem mais suave, um movimento de alta também mais suave, tá? Essa é uma distinção dos fundos entre a xícara, ou cup and handle, tá? Tem o mesmo nome, mesmo significado, e o segundo fundo igual. Nós temos também essa característica de movimento mais lento, tanto na queda quanto na alta. Alguns pontos importantes é que, normalmente, o segundo fundo aqui, ele tem mais ou menos 50% da amplitude do primeiro, tá? Na média, essa é a melhor amplitude do segundo fundo, mas claro que a gente vai ver na prática aqui, um pouquinho antes, um pouquinho depois. O importante é nós termos uma simetria entre tempo de preço ou de distância. Ou seja, se aqui nós tivemos 20 candles para produzir esse primeiro fundo, o segundo fundo a gente quer algo perto de 10 candles, metade, né? Se aqui nós tivemos 40, nós queremos 20 aqui. O que não fica muito legal é se nós tivermos 40 candles aqui e 40 candles aqui, uma distância muito grande de simetria, tá? Dependendo do que acontecer, até a gente vai conseguir operar. Mas o padrão ouro apresenta essa simetria tanto em relação ao tempo, número de candles, quanto em relação à amplitude entre os dois fundos. Agora, a bem verdade, cara, vou te contar um segredinho aqui, tá? A bem verdade, o que importa mesmo é olhar para o rompimento da resistência. Se aparecer um fundo mais baixo, um fundo mais alto, o que for aqui, o que eu tô interessado é o rompimento da resistência. Por isso que é tão importante dominar a técnica do rompimento, porque é isso que a gente quer, tá? A construção do cup and handle, o entendimento do cup and handle, ele vai ser importante pra gente mensurar o alvo, porque o alvo do cup and handle, ele vai ser a distância do fundo mais baixo, assim como no ombro, cabeça, ombro, tá? Então a gente vai pegar essa distância aqui e vai projetar a partir do ponto de entrada para mensurar o alvo aqui em cima. Consegue ver alguma coisa aqui? Não, né? Por quê? Porque tá muito perto. Quanto mais perto, mais difícil. Vai para longe da floresta, aumenta o campo de visão, porque daí fica mais fácil de nós entendermos se nós temos uma figura ali ou não. E olha aqui, cara, nós temos aqui, ó, olha o primeiro fundo grande aqui, olha o segundo fundo aqui, tá vendo? E aí o que que a gente tem, o que que a gente precisa do rompimento da borda da xícara, tá? E até se a gente for colocar aqui, ó, indo nos pormenores, vamos pegar uma extensão de Fibonacci, quer ver, ó? Aqui nesse caso a gente tem uma correção chegando até a retração de 23,6. Tá vendo? Que equivale ao 78,6. Então, é uma correção mais forte, não tá ali exatamente nos 50%, mas a gente tem aqui um padrão de fundo arredondado. E a partir do rompimento, que é o que acontece aqui, ó, neste lindo candle, nós temos aí sim o ponto de entrada correto. E agora a gente vai mensurar o alvo através da projeção de Fibonacci do fundo mais baixo até a borda. E a gente vai chegar aqui, ó, através do ponto de rompimento, no alvo do cup and handle, que tá lá em cima. Isso aqui é uma coisa super interessante de se falar, tá? Quanto maior a figura complexa, quanto mais candles nós tivermos, mais provável é que a relação risco-retorno seja muito boa. Olha aqui o tamanho do stop para o tamanho do alvo, cara. Quantos trades eu preciso acertar para ganhar dinheiro no mercado utilizando esse tipo de relação risco-retorno? Pô, a gente vai arriscar aqui um candle para pegar algo equivalente a 4, 5 candles. Se eu acertar 40% dos trades, eu vou estar ganhando dinheiro. Então, presta atenção nesses tipos de movimento, que nós temos bastante candles, um movimento amplo, e por consequência temos uma relação de risco-retorno. Essa informação aqui, ela é valiosíssima, tá, cara? Eu não entrego assim de graça, eu só tô entregando porque tu tá aqui comigo até este momento, quase no final do vídeo, e é por isso que eu faço questão de te entregar esse tipo de informação, só pra quem tá afim mesmo. E tá lá, né, cara? O mercado vai, explode e pega no alvo, lá nessa barra que acabou gerando o topo. Olha que coisa fantástica, cara. Ainda bem que tu tá aqui, porque eu sei que tu não vai alongar o alvo. Tu vai deixar o teu alvo exatamente no ponto certo. Não tem motivo nenhum de modificar o alvo e o mercado entrega o que ele promete. E se não entregar, a gente vai estopar pequenininho. E se a gente ganhar, a gente vai ganhar bastante, que é o que nós temos aqui. E falando de coisa boa, olha quem está aqui, o Mastro Bandeira. E agora tu vai entender por que eu deixei ele por último, né? As coisas boas, elas estão no final, mas não foi só por isso. Eu precisei que tu entendesse todos os movimentos anteriores, porque todos eles podem estar dentro desse padrão. Por isso, tá? Olha só, cara, o que é o Mastro Bandeira? E por que ele é tão bom? Primeiro, o Mastro Bandeira, ele é um movimento em que nós temos o mercado muito aquecido. O mercado tá muito forte, o mercado tá muito direcional, ele tá explodindo
explodindo, ele tá rasgando ou eventualmente derretendo para baixo também, tá? A gente pode pegar esse movimento para cima ou para baixo. Eu vou te explicar aqui o para cima que vai ficar mais fácil para te entender. Mas este movimento, essa pernada aqui, ó, ela num bom mastro bandeira vem sem correção. O mercado começa a subir e rasga, rasga. Aparece um candle de alta atrás do outro, assim, pá. E a gente fica olhando assim, não, espera por mim. Só que o mercado continua e vai. E aí, quando a gente acha que ele vai corrigir, quando a gente acha que a gente vai conseguir ter a oportunidade de comprar aqui abaixo depois de uma correção, o mercado, ao invés de cair muito, ele fica nesse movimentozinho pequenininho aqui, ó, plá. Normalmente essa correção ela não vai mais muito além do 1/3 do movimento. Então se daqui até aqui nós temos um movimento de R$10, esse movimento aqui da bandeira ele não passa dos 3. É uma correção muito pequena, muito estreita. E isso é uma sinalização de mercado forte. O mercado tá querendo tanto aquele ativo, cara, tá tão disposto a comprar aquele ativo que numa mera correção os compradores já começam a comprar. O mercado escorrega um pouquinho assim, a galera não, sai comprando que nem louco. Alguma coisa aconteceu naquele ativo, a empresa soltou um balanço muito bom, existe uma expectativa muito positiva para aquele ativo e o mercado a qualquer correção compra. Só que até aqui nós não fizemos nada ainda. O que a gente vai fazer é esperar o rompimento dessa bandeira, que pode assumir qualquer formato, tá? Já vou entrar nisso logo. A gente vai esperar o rompimento dessa bandeira e a gente vai pegar essa mesma amplitude projetada a partir do ponto de entrada. Então aqui nós temos uma ótima relação de risco-retorno. O objetivo também vai ser pegar um candle, arriscar um candle para tentar pegar 4, 5, 6 candles. E por isso que essa é uma das figuras complexas mais interessantes, porque a relação risco-retorno é fantástica. É quando o mercado está aquecido e, além do mais, é muito comum nós pegarmos trades e ele ir rápido para o alvo. O mercado continuar explodindo rapidamente. Só que aí a gente entra no detalhe, tá? A bandeira pode assumir vários formatos. Ela pode ter um formato de retângulo, que é o que eu coloquei aqui, né? Onde nós temos topos no mesmo nível, fundos no mesmo nível. Ela pode assumir o formato de triângulo, ela pode assumir o formato de cunha. Então, ou até mesmo de ombro, cabeça a ombro. Então, todos os padrões complexos que nós vimos anteriormente, eles podem estar compondo a bandeira, se for uma bandeira mais ampla. Se for uma bandeira mais curta, a gente vai precisar de pelo menos 3 candles, certo? Então, tudo vai depender do quão afastado tu tá olhando aquele gráfico. Se tu estiver olhando mais de perto, naturalmente aqui a gente vai ter 10, 12 candles. Aqui uma correção mínima de 3 candles, tá? Podendo ter mais, podendo ter 4, 5, 6. E aqui a gente também quer ter uma proporção de candles parecido com a marcação do primeiro mastro. Vamos, por exemplo, que tu vai entender. Olha esse mercado aquecido aqui. Tem o CSNA no gráfico diário. Olha o quanto ele está subindo. E repara que aqui, ó, nós tivemos um movimento acelerado. Em nenhum momento aqui nós tivemos tantos candles fortes verdes consecutivos. O mercado ia, aí vinha um candle vermelho, aí sambava um pouquinho, aí caía, subia um pouquinho. Aqui a gente já teve uma aceleração. Mas eu ainda não tenho nada que eu possa fazer. Eu preciso ter a marcação do mastro bandeira. E é o que acontece logo depois. Olha a correção. Olha até onde essa correção tá vindo. Tá vendo que a gente vai construindo a característica, a gente vai olhando o movimento candle a candle para que nós tenhamos, então, a percepção do que esperar. E olha aqui, olha a correção, cara. Tá vendo? Eu já sei, pô, o mastro tem que vir rápido. A bandeira não vai muito além dos 30%. E eu tenho aqui o rompimento da bandeira. Aí, cara, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Eu já sei o que fazer. Tem um rompimento aqui, Lawrence, maravilha. A particularidade dessa relação de risco-retorno é muito boa, tá? Então nós temos aqui o stop, nós temos aqui a nossa entrada e o mercado vem e aciona. Tô dentro do trade e aqui que a coisa fica muito bela. Olha a relação que nós temos. A gente vai pegar a marcação do início do mastro, tá? Que é nesse fundo aqui, a partir do topo do mastro e vai projetar a partir do último fundo. Aqui, nesse caso, isso aqui é um caso bem específico, nós temos uma relação de 1 para 1, tá? Quando isso acontecer, tu pode até alongar um pouco o alvo numa projeção de 161%. Mas, classicamente, esse é o alvo, tá? Então, nós temos a entrada, o mercado dá uma sambada e... plau! Bate no nosso alvo, inclusive passa no alvo com gap, né? O mastro bandeira é um padrão de continuação. O mastro bandeira é um padrão muito poderoso para se operar dentro de tendências fortes. Outros padrões também devem ser utilizados da mesma maneira para que a gente tenha essa relação risco-retorno ao nosso favor. E se tu quiser entender outros padrões complexos tão poderosos quanto esse que eu apresentei aqui, eu vou deixar o vídeo inteiro aqui para ti, onde tu vai poder aprofundar e entender melhor sobre todos esses padrões. Te vejo lá.